Meus cumprimentos a todos que nos assistem, dando sequência aqui à nossa série. Meu nome é Caio Nascimento, eu sou advogado, tributarista pela FGV e atuo no planejamento tributário e sucessório através da holding. Hoje nós vamos trazer um tema aqui que é a holding rural, né? Nós trouxemos aqui um exemplo de holding familiar no primeiro vídeo, seria uma holding para pessoas que têm alguns imóveis, têm alguns bens que eventualmente queira se livrar do inventário, né, com o sistema de planejamento da holding. E hoje nós trouxemos aqui a figura da holding rural, né, quando a pessoa tem terras, explora atividade rural, né, uma família ali, e ela tem esse intuito de fazer esse planejamento tributário através da holding, né, para se livrar do inventário. Então eu trouxe aqui para vocês como que funcionaria, né, a tributação dessa holding aí e do inventário, né, para a questão relacionadas aí à atividade rural, fazendas, né, lotes, chácaras e etc. Todas as atividades afins que envolvem atividade de exploração rural. Então vamos lá. Hoje, se nós fizermos um inventário de uma fazenda, né, tem aí bens a serem transmitidos relacionados à fazenda, né, a propriedades rurais, nós temos aqui aquela mesma diferença. Nós vamos ter aqui o valor declarado efetivamente dessa fazenda, né, dessa propriedade rural. Nós vamos ter o valor de venal, que seria o valor de mercado, né? Nós temos aqui duas figuras conforme eu tinha explicado já no vídeo, no primeiro vídeo da série. Vamos supor aqui que essa propriedade rural ela foi adquirida há cerca de 20 anos atrás, né? Vamos colocar aí mais ou menos, até antes. Mas vamos colocar 20 anos atrás. Então vamos supor que essa propriedade foi adquirida por R$1 milhão há 20 anos atrás. Hoje ela tem um valor de mercado, um valor venal de 20 milhões, certo? Até mais, dependendo da fazenda. Então a gente vai fazer a simulação aqui do inventário, né? A gente vai pegar o inventário utiliza o valor venal. Então nós vamos excluir o valor declarado, o valor que efetivamente foi adquirida essa propriedade, e nós vamos utilizar o valor que vale de fato hoje para abrir o inventário, que seria a regra. Então nós vamos pagar lá os 4% de TCMD aqui em Rondônia. Eu estou fazendo a simulação em Rondônia, mas esse TCMD ele pode variar de até 8%, certo? Do valor venal do imóvel. Eu fiz uma simulação com 4%, que é do meu estado. Então vamos lá, eu tenho 4% de TCMD para recolher em cima de 20 milhões. Isso vai me dar um total de R$800 mil de TCMD. Existe a possibilidade, né, de não haver consenso entre os familiares. E aí, se não houver consenso entre os familiares, esse inventário vai para o judicial. E no judicial é de 1 a 3% sobre o valor venal. Joguei baixo, joguei 1% para a gente fazer uma conta mais redonda, que totaliza aqui R$200 mil de despesas judiciais. O advogado, né, os colegas advogados costumam cobrar de 5 a 10% sobre o valor venal para fazer um inventário. E aí eu coloquei aqui uma média de 7%. 7% de 20 milhões vai totalizar aqui R$1.400.000 de honorários advocatícios para fazer um inventário. Despesas com cartório, joguei um valor aproximado, né, um valor estimado aqui para um inventário de 20 milhões. Pode ser mais ou pode ser um pouco menos, mas é mais ou menos nessa faixa. Então R$50 mil seria aqui uma estimativa que a gente faz com custas de cartório do registro civil para poder estar fazendo o inventário, né, dessa fazenda. Perda patrimonial, como eu havia dito para vocês no primeiro vídeo, gente, essa perda patrimonial ela vai existir, certo? Por que ela vai existir? Porque se você pegar aqui, se nós pegarmos R$800 mil mais 200 mil de despesa judicial, já vai dar 1 milhão. Mais R$1.400.000 de honorários advocatícios, vai dar R$2.400.000. Mais a despesa do cartório, deu R$2.450.000. Então, R$2.450.000 para fazer esse inventário. Os herdeiros não têm esse dinheiro, é muito difícil encontrar algum herdeiro, né, herdeiros, um grupo de família que tenha essa quantia disponível para estar efetuando de fato o processo de inventário. É muito difícil, é quase uma coisa que não se vê todo dia. Então você vai ter uma perda patrimonial, porque você vai ter que vender um pedaço dessa terra, você vai ter que vender um pedaço desse lote, você vai ter que vender, você vai ter que se desfazer desse patrimônio de alguma maneira para poder estar adquirindo esse valor aqui de R$2.450.000 para poder estar fazendo esse inventário. Então eu coloquei uma perda patrimonial, porque você tem que vender esse patrimônio em 60 dias, né? Você não consegue vender ele pelo valor
que de fato ele vale. Então você vai perder aí 10% no mínimo, né, do vizinho ali do seu lado que vai ver você no sufoco e vai te oferecer aí uma proposta absurda que você vai ter que aceitar, porque você precisa pagar o inventário. Se você não pagar o inventário em 60 dias, esse TCMD seria 4%, ele vai aumentar, né, a base de cálculo dele ali vai aumentar mais 20%, mais 10%. Então, se você não faz o inventário em 60 dias, esse valor de R$800 mil aqui, inicialmente cotado, né, para pagar o TCMD, ele vai aumentar 10%. Se você passar de 180 dias, ele vai aumentar 20%. Então, não é interessante você esperar mais de 60 dias para fazer. E aí você, obviamente, vai ter a perda patrimonial nesse caso aqui, porque você vai ter que se desfazer do bem. Quanto que deu aqui? Deu um total de R$4.450.000, gente, para fazer um inventário de uma fazenda que tenha como valor venal R$20 milhões. É realmente um custo muito alto para fazer esse inventário. Mas agora vamos para a figura da holding, né? Quanto que custa aqui para fazer uma holding rural? A holding rural, a primeira diferença dela é que a gente vai pegar o valor escriturado da fazenda. A gente vai pegar o valor que foi adquirido a fazenda, foi registrada a fazenda. Então, se você comprou essa fazenda 20 anos atrás, né, você vai pagar em cima desse valor que você adquiriu ela 20 anos atrás. Então, a gente vai excluir aqui o valor venal, que seria os R$20 mil, e vamos utilizar somente R$1 milhão como base de cálculo para a nossa tributação na holding. Então, como que vai funcionar aqui? O TCMD vai ser de 4%, só que em vez de ser 4% em cima de 20 milhões, vai ser 4% em cima de 1 milhão somente, que vai totalizar aqui R$40 mil. Honorários advocatícios. Como havia dito no primeiro vídeo, esses honorários advocatícios eles podem variar de 0,5%, né, 0,5%, até 4%. Aqui eu coloquei uma média de 1%, fiz o cálculo com 1% sobre o valor venal da fazenda. Vai totalizar aqui R$200 mil de honorários advocatícios nessa simulação que a gente está fazendo. Despesas com cartório de registro civil. Você não vai ter despesa com cartório de registro civil na modalidade da holding. Você somente vai ter despesa com cartório de registro de imóveis. Só que nesse caso, você vai ter essa despesa tanto fazendo inventário quanto fazendo a holding. Isso vai variar muito de cartório para cartório, de estado para estado. Então tem que fazer um planejamento tributário no caso concreto para verificar quanto que custa de fato o registro desses imóveis, né, no cartório de imóveis. No registro civil vocês não vão gastar nada, porque não tem nada para registrar no registro civil da holding, certo? Despesa judicial, vocês não vão ter despesas judiciais, gente, porque não, como eu disse no primeiro vídeo também, não vão ter a incidência, não vai ter a possibilidade de ter conflito entre os herdeiros, porque isso já vai estar muito bem dividido, né, como cotas integralizadas no patrimônio da holding, já vai estar integralizado, já vai estar dividido por cota, já o que cada um vai ficar, qual a porcentagem que cada um vai ter desse patrimônio, então não existe a possibilidade de litígio judicial nesse caso. Junta comercial, taxas e registros, prefeitura, isso aqui varia também de cidade para cidade, mas eu coloquei uma média aqui estimada, mais ou menos, de R$1.200 para ver essa empresa, certo? Perda patrimonial você também não vai ter. Por que você não vai ter perda patrimonial? Porque você vai ter todo o tempo, né? Você faz a holding durante a vida, antes de existir o evento morte, então você vai ter como se planejar para poder estar efetuando o pagamento desses valores aqui da forma com que é melhor ficar para você. Então é muito interessante porque você consegue se planejar, você não precisa vender o seu patrimônio, você não precisa se desfazer do seu patrimônio para poder estar pagando essa holding, porque você não tem prazo, né? Você não tem prazo para fazer essa holding, diferente do inventário que você tem 60 dias para fazer. Quanto que ficou aqui as despesas? Ficamos aqui com uma despesa de R$241.200 para fazer essa holding rural, né? Vamos comparar aqui agora os quadros, né? Olha lá. Então, para o inventário a gente gastaria, né, R$4.450.000 para poder estar herdando um patrimônio de R$20 mil da holding, né? Da holding não, do valor venal de mercado, né? A gente tem uma propriedade que vale R$20 milhões, nós vamos estar gastando aqui com o inventário R$4.450.000. Na holding, por outro lado, a gente gastaria em cima do valor escriturado, valor declarado, né, da propriedade, e esse valor
chegaria aí a R$ 241.200. É aproximadamente aqui uma diferença de R$ 4.208.800, pessoal. É uma diferença realmente maçante, é uma diferença expressiva, porque com esse valor você consegue comprar até uma terra nova, você consegue investir em produção, você consegue investir em um imóvel, você consegue investir em outra fazenda. Então aqui a gente tem uma representação de uma economia de aproximadamente 95% em cima do inventário, né? Com o planejamento da holding você economizaria 95% desse valor. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para vocês, né? A gente comparou hoje aqui os custos para fazer um inventário de uma fazenda, de uma propriedade rural, em contrapartida com uma holding rural, né? Vocês viram que os custos são realmente absurdamente grandes, né? É um custo bem significativo, e com a holding você pode trazer essa economia aí significativa para sua família, certo? Para sua sucessão. Não deixe de comentar se você tiver ficado com dúvidas. Podem me seguir no Instagram também, eu estou à disposição no Instagram. O Instagram é caionascimento.adv. Me sigam lá, compartilhem esse vídeo, curta esse vídeo, porque hoje informação é poder, certo, pessoal? Até a próxima e até o próximo conteúdo aí que eu vier a passar para vocês. Tchau, tchau!